ainda, né, o CAM e tudo mais, e agora é um momento um pouco diferente, onde eu gostaria de compartilhar com vocês o que eu particularmente pesquiso, né, o que é o trabalho que eu faço, e os meus orientandos, consequentemente, trabalham com isso também, né. Então eu fiz aqui uma apresentaçãozinha para discutir algumas coisas com vocês, talvez algumas delas vocês, até por conta de já estarem, né, trocando entre vocês e a Rosane sempre me orientando, por exemplo, né, já talvez tenham percebido, né, outras nem tanto, então eu vou aproveitar aqui essa fala para começar discutindo um pouco o que é história da educação matemática. Né? Eu vou colocar essa questão exatamente porque tem um pouco de confusão, né? Talvez não seja o caso mais de vocês, por uma familiaridade, uma proximidade e tudo mais. Alguns até foram meus alunos na graduação, então talvez já tenham ouvido um pouco sobre isso, né? Mas para as pessoas mais afastadas, parece que é tudo a mesma coisa, né? História da educação matemática, história da matemática, tudo ao mesmo tempo um pouco de confusão, né? Então eu vou começar falando um pouco sobre isso, né? O que difere a história da educação matemática da história da matemática? Bom, a história da matemática é uma área de pesquisa já até mais antiga, né? Porque a gente tem a produção de livros, de textos de história da matemática desde o final do século XIX. Matemáticos já se debruçaram sobre essa atividade de escrever sobre a matemática numa perspectiva histórica, né? Então a gente tem obras publicadas e na época muitos matemáticos, né, nesse começo, final do século XIX, início do século XX, eram os matemáticos mesmo que faziam isso, né? Optavam por falar sobre a matemática numa perspectiva histórica, né? Que a historiografia da matemática contemporânea, às vezes até problematiza um pouco essas produções, né? Questionando algumas abordagens por serem, por vezes, anacrônicas. O anacronismo é sempre um risco para quem faz história, né? Quando que a gente... como é que a gente se preocupa com essa questão do anacronismo em história, né? Nós somos seres do nosso tempo, contemporâneos, né? Então, ao fazer história, é preciso a gente se afastar um pouco desse nosso tempo e tentar olhar as coisas no passado sob a perspectiva e os contextos do passado, né? Então, posições anacrônicas são a gente querer ver coisas no passado que não estavam lá porque não eram daquela época, né? Então, existe um pouco essa crítica da historiografia da matemática contemporânea em relação a isso. O caso mais emblemático, só para dar um exemplo, é a questão de dizer a crise da incomensurabilidade na Grécia Antiga, né? Hoje, isso é uma coisa que está sendo muito questionada, porque, na verdade, por que se trataria de uma crise, né? O que parece mais é que houve uma perspectiva de tentar comparar a crise de rigor da matemática no final do século XIX com essa questão da descoberta da incomensurabilidade lá nos anos 300 antes da Era Comum na Grécia Antiga, né? Mas, na verdade, isso trouxe muito desenvolvimento para a matemática e não necessariamente uma crise, né? Mas desenvolvimentos que a oportunidade, né, se colocar diante dessa questão, dessa dificuldade, acabou gerando desenvolvimentos matemáticos super importantes. Mas vou pular, porque esse não é o tema, né, e vou voltar para a questão da diferença, então, da história da matemática para a história da educação matemática. Vocês viram que eu grafei, inclusive, educação e matemática em minúsculo, né? Porque a história da educação matemática não diz respeito a estudar historicamente o campo científico da educação matemática.
mas diz respeito a estudar historicamente tudo que diz respeito à educação matemática numa perspectiva do ensino e da aprendizagem de matemática ao longo do tempo, né? Então, qual é a nossa diferença para a história da matemática? O nosso objeto de investigação não é a matemática sozinha, mas é a matemática na sua relação com a educação, com o ensino, com a aprendizagem, com a formação dos professores, com os materiais que são usados para esse ensino. Então, as nossas questões, os nossos problemas têm a ver com isso, e não com o conhecimento matemático desconectado desse contexto do ensino e da educação, tá? Bom, isso pode dar, né, uma diferença, mas aí eu acho que ao longo do... Se vocês quiserem me interromper, perguntar alguma coisa, tá? Podem ficar à vontade e explorar, né, essa possibilidade que a gente tem de estar aqui num grupo pequeno, né, de estar próximos, né? Imagina, tem alunos da graduação também aí. Tem alunos da graduação que a professora convidou. São meus alunos, eu convidei para vir, queria ter convidado mais. O Renan está ali, né? O Renan e a Giovana. Bom, então eu vou discutir um pouquinho, também numa perspectiva ainda geral, porque depois eu vou trazer alguns exemplos de pesquisas já desenvolvidas, tá? Nessa temática, né? Mas uma questão que sempre parece perturbar um pouco quem faz história da educação matemática, e eu diria que também perturba talvez quem faz história de qualquer coisa, né? Para que serve a história? E aí eu me lembro quando eu comecei a trabalhar com história, que eu fui num seminário na verdade era um seminário de educação matemática e tinha uma mesa de história. E foi convidada para essa mesa uma historiadora da educação, a professora Miriam Vardi, e historiadores da educação matemática. E aí ela começou a fala dela dizendo assim: bom, no começo eu não entendi muito esse convite, porque o evento era um evento de educação matemática, geral, não era de história da educação matemática. Isso foi nos idos do final dos anos 90, faz tempo, né? Talvez alguns até nasceram nessa época, né? E aí ela falou assim: olha, no começo eu não entendi muito bem esse convite, mas depois eu fiquei pensando nos pontos de conexão da história com a matemática, e o primeiro deles é: ambos não servem para nada. E aí quando ela falou isso, todo mundo, né, sim, se incomodou um pouco com isso e tal. E aí ela seguiu, né, no seu raciocínio, na sua ideia, né? Ao mesmo tempo que não serve para nada, é importante para tudo, né? E aí essa questão da matemática, que pode ser vista como, por alguns, né, especialmente os alunos e tal, às vezes uma coisa que, para que eu uso isso, para que serve isso, né? E a história, de uma maneira um pouco análoga, essa mesma questão: por que eu tenho que saber isso, né? Por que isso é importante? Mas, na verdade, ambos, né, aí nos seus campos específicos, ainda sem falar da conexão da história com a matemática, né, e com a educação matemática, mas ambos são fundamentais para a gente poder compreender melhor o nosso tempo, né, os nossos problemas. Então, eu diria que a história da educação matemática, ela abre possibilidades, né, e ela cria sentidos para três coisas que são importantíssimas para a nossa atuação enquanto educadores, né? Desnaturalizar o ensino de matemática. O ensino de matemática não foi sempre assim, não será sempre desse jeito, em cada época, em cada tempo, ele se transformou, e a gente, enquanto historiador da educação matemática, quer entender essas transformações, como elas se deram e a que elas vão nos levando, né, ao longo do tempo. Um segundo ponto importante desse conhecimento, a partir do conhecimento produzido no campo da história da educação matemática, é esse discernimento entre velho e novo. Então, vocês vão ter oportunidade, talvez, ao longo da minha fala hoje, né, de perceber que algumas coisas que a gente pode olhar e falar: nossa, mas em que época que isso aí estava colocado?
E são coisas extremamente antigas, né, que apareciam num contexto e que a gente ainda fala, puxa, mas isso é tão atual, e isso é tão velho, mas é tão atual. Por que não está nas práticas hoje? Essa é uma questão também para a gente, né? Por que determinadas coisas não funcionam, não são incorporadas à cultura escolar? Embora a gente acredite que elas sejam atuais, interessantes, inovadoras, etc. Né? E uma terceira questão é a problematização do presente. Né? E aí acho que tem algumas perguntas mais específicas que mostram um pouco essa questão da problematização. Né? Por que as coisas são do jeito que são? As coisas são do jeito que são não é porque elas são assim e sempre foram. Não é. Né? E aí entender por que a gente ensina o que a gente ensina, por que a gente avalia do modo como a gente avalia, por que a gente faz escolhas de conteúdos, uns em detrimento de outros, né? Essas são os nossos grandes temas de pesquisa, vamos dizer assim. Né? Então, tem um texto já não tão novo do Wagner Valente, que é inclusive o coordenador do grupo de pesquisa que eu faço parte, que o Vinícius mencionou, né, o GEMAT, que ele sistematiza um pouco isso, essas grandes questões da história da educação matemática, e eu gosto bastante de chamá-las, porque eu acho que elas dão uma visão do tipo de problema que a gente quer trabalhar, que a gente quer investigar. Bom, aliás, né, gente, aproveitando a deixa, né, William, se a gente não tiver problema, inquietação, dúvida, não precisa fazer mestrado. Quem acha que está tudo resolvido, não precisa fazer mestrado, não precisa fazer pesquisa, né? Então, assim, o que nos move? Nos move o que a gente não sabe, o que a gente tem dúvida, o que nos inquieta, né? O que a gente quer conhecer. Então, algumas questões aí, né? Por que hoje colocamos os problemas sobre o ensino de matemática do modo como colocamos? Então, na atualidade, a gente tem inúmeros, né? Inúmeros problemas em relação ao ensino, em relação à aprendizagem, em relação à formação dos professores. Como é que essas questões são colocadas hoje? Por que elas são colocadas dessa forma? Né? E qual é a relação delas com outros problemas que a gente já viveu ao longo dessa história? Né? Por que pensamos em reformas sobre esse ensino do modo como são propostas? A questão das reformas é muito interessante. Né? E aí tem vários historiadores da educação que também se debruçam sobre essa questão das reformas. Quando a gente fala de reforma, é claro para vocês, né? Uma legislação, uma mudança, tipo LDB, né? Foi uma sequência de LDBs. Mais recentemente, a gente teve os parâmetros curriculares nacionais, agora nós temos a BNCC. Necessariamente a BNCC não vem acompanhada de uma reforma, mas de várias reformas, né? Mas é um documento que gera mudanças na educação, né? Então, por que essas coisas são planejadas da forma como elas são planejadas, né? E aí, os historiadores da educação, né, que se debruçam sobre esse tema das reformas, eles colocam algumas reflexões muito interessantes, né? Que as reformas, elas são pensadas no nível de quem tem poder, né, para formulá-las. Então, equipes, profissionais selecionados, o governo chama, né? Tem alguma consulta? Hoje em dia tem alguma consulta pública, né, para discutir isso, mas... O problema é mascarar, né? Eu ouvi o povo. Né? Vamos fingir que a gente ouviu todo mundo, né? E aí, entre isso que acontece aqui, num nível, né, vamos dizer assim, de ideário, né? E o que vai acontecer lá na ponta, na sala de aula do professor, desse Brasil enorme, diverso e complexo, tem uma distância gigantesca. Quanto maior o país,
mais distância vai ter, tá certo? Porque, né, o que é uma escola em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e outra escola numa comunidade ribeirinha lá do norte do país. Completamente diferente, né? E aí eles falam o seguinte, né? Então, se a gente olhar sobre a perspectiva da diferença do que não aconteceu, toda a reforma vai fracassar. Porque existe um caminho enorme para ser percorrido, né, entre o que se propõe e o que se executa finalmente. Então, não é desse jeito que a gente tem que avaliar as reformas, né? E se a gente avaliar nessa perspectiva, nada vai funcionar. É natural um conceito que a gente usa muito em história, que é a apropriação. Né? A apropriação é sempre a forma como a gente se mexe, se adapta, se coloca diante de alguma coisa que nos é imposta, vamos dizer assim, né? Então, a legislação, as orientações curriculares estão lá e as diferentes instâncias vão se organizar, né? As secretarias da educação, as regionais, as escolas, os professores, e vai chegando, né? Os autores de livro didático, parará, todo esse esquema que os franceses, a didática francesa chama de nosfera, não é isso? A nosfera, né? Todo esse conjunto de agentes, né, que transformam o que a gente tem que fazer em realidade educacional, vai se apropriar desses documentos, dessas orientações e vai criar os seus esquemas, né? Os seus esquemas que são naturais, né? Como que eu vou fazer isso dentro da minha realidade, dentro do meu espaço? Então, essa é uma questão bem interessante, né? Muito rica. Uma terceira questão: por que ensinamos o que ensinamos em matemática? Acho que a gente pode pensar que, como tem bastante gente bem jovem também aqui, né? E coisas como, recentemente, até pouco tempo, a gente ensinava coisas no ensino médio que não se ensina mais, né? Por exemplo, matrizes. Derivadas também ensinavam no ensino médio? Derivada no começo do século XX estava lá, né? Não está mais. Ou pelo menos na grande maioria das escolas não está, né? Mais recentemente as matrizes são... Eu quando cheguei aqui em Juiz de Fora, em 2009, me surpreendeu saber que na época as escolas não estavam trabalhando matrizes no ensino médio, porque não caía no PISM, não tinham, né, a avaliação atrelada, né, aos processos de seleção, tarará, não estava cobrando, então as escolas também foram se desobrigando de trabalhar, né, determinados conteúdos. Então, é um pouco essa discussão aí, né? E por último, porque determinados saberes matemáticos são válidos para o ensino em detrimento de outros. Em cada momento, a cultura escolar, né, os professores, acaba elegendo alguns conteúdos, alguns saberes, privilegiando alguns em detrimento de outros, né? Então, a gente tem, por exemplo, dois exemplos bem interessantes e que são resultado, né, de investigação de reformas que foram no âmbito internacional para o ensino de matemática, né? A primeira delas é do início do século XX, é uma reforma que vai dar origem depois a o que a gente chama de educação matemática. Uma primeira semente vai aparecer ali no início do século XX, com a criação de uma comissão internacional, na época chamada Instrução Matemática, a palavra instrução que depois se transforma, né, em educação matemática, mais para frente, né? E essa reforma foi uma coisa que ocorreu, houve um congresso na Europa, alguns países foram convidados a participar, mais como ouvintes, como os Estados Unidos, e depois na segunda edição o Brasil também foi convidado, né? E países latino-americanos. Mas foi um movimento internacional que tinha algumas bandeiras para o ensino de matemática.
Destacadamente, uma das bandeiras era a introdução precoce da noção de função. Então, tentando conectar a matemática da escola básica, vamos dizer assim, do que a gente chamaria hoje, né, ensino fundamental, ensino médio, educação básica, com a matemática superior, a noção de função acabou aparecendo como importante, como integradora, como responsável pela unidade da matemática, que era uma das bandeiras do movimento. Então houve essa bandeira, vamos dizer assim, né, de trazer a noção de função para a educação básica, começando ali do que a gente poderia dizer. Claro que tudo tem que ser muito relativizado, né, gente? Porque início do século XX, escola no Brasil é para elite, ensino secundário, né? Ensino primário, supostamente, era obrigatório, gratuito para todo mundo, mais ou menos, porque a gente sabe que na década de 30, o índice de analfabetismo era de 70%. Então, tá? Então, quando a gente fala, estudava a função no 6º ano, que 6º ano era esse, que escola era essa, tá? Então, assim, eu vou falar isso, mas eu queria que vocês tivessem em mente essa questão de uma escola extremamente elitizada, né? Onde esse tipo de proposta foi levado para introduzir. Como é que introduz função no 6º ano naquela época? Tabela, né? Leitura de gráfico. Então, assim, são as primeiras noçõezinhas que, se a gente for olhar hoje, isso aparece também no 6º ano, né? Mas claro que a gente precisa colocar a escola aí em perspectiva histórica, né? Entendendo as diferenças desse tempo, início do século XX, para o nosso tempo. Né? E um segundo momento, que é o que a gente chama de movimento da matemática moderna. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar. Tem alguém que não ouviu falar em matemática moderna? Os mestrandos todos têm que falar que sabem, né? Tem que falar, mas todo mundo. E os 2 alunos da graduação, já ouviram falar? Se eu ouvi, eu não estou lembrada. Eu já ouvi falar. Já, Renan? Legal. Tá. Então, né, é um movimento também internacional, né, que vai se dar por meio de congressos, de reunião de professores, de informações e tudo mais, que também tem suas bandeiras, vamos dizer assim, né? E uma bandeira da matemática moderna é que a álgebra, ela toma um papel de destaque frente os demais ramos da matemática, vamos dizer assim, né? E alguns conteúdos são eleitos como importantes e capazes de trazer esta tal unidade da matemática, porque a unidade da matemática é defendida lá no começo do século XX e depois no período da matemática moderna na década de 60, 70. A unidade da matemática. Mas o que é a unidade da matemática em cada um desses tempos? É a mesma coisa? Não é visto da mesma forma, né? Pela comunidade de educadores matemáticos de cada um desses tempos, né? E aí, nesse período da matemática moderna, a álgebra toma um papel de destaque e a unificação vai se dar pelas estruturas algébricas. Então, vai estudar estrutura de grupo, estrutura de anel, muito precocemente. Bom, celeuma, né? Confusão, tarará, cenas do próximo capítulo depois, tá? Então, isso só para dar uma noção das questões que norteiam aí os trabalhos que a gente desenvolve, né? E, William, se liga, 20 para 7, né? Letra 18 e 34. Então eu acho que está um pouco adiantado. Bom, aí eu vou falar um pouquinho do que eu faço e, consequentemente, como os meus orientandos estão aí encaixados, né, nessas temáticas de pesquisa, tá? Então,
Agora, no momento, a gente está com 2 projetos de pesquisa em andamento, um que já tem mais resultados, que é esse primeiro, Geometria e Desenho como Saberes Profissionais, de 1890 a 1990. Esse projeto ele tem a ver com o meu pós-doc, que foi entre 2014 e 2015, né, onde eu fui estudar a matemática presente na formação das normalistas, das professoras do ensino primário, né, num estudo comparativo entre Brasil e França. E daí, quando eu voltei, terminei o pós-doc, eu continuei trabalhando com essa temática na verdade, da geometria e do desenho, né, ampliando um pouco essa questão para os saberes profissionais, pouco a pouco, né, para tentar, porque assim, como o período é muito longo, né, a gente tem muita coisa para estudar, mas assim, a gente fez já algumas coisas, algumas coisas, nem sei dizer quantas, várias coisas, né, alguns trabalhos dos meus orientandos, das minhas orientandas, que se deram no âmbito desse projeto. Então a gente já tem um volumezinho de conhecimento produzido acerca desse tema, né? E aí um outro projeto mais recente, que começou em 2018, quando o professor José Manuel, que frequenta o nosso grupo, veio para cá. Ele ficou aqui 1 ano e meio como professor visitante. A gente já tinha trabalhado algumas coisas de geometria analítica há uns anos atrás, e com a vinda dele para cá, a gente retomou esses estudos anteriores e aprofundou nesse projeto de pesquisa que estuda o processo de escolarização da geometria analítica, que ainda está começando, né? Tem alguns orientandos trabalhando com essa temática, então tem menos resultados produzidos. Nenhum trabalho ainda foi concluído dentro desse tema, né? Desse projeto de pesquisa. Bom, talvez, né, a forma como os orientadores trabalham no programa é distinta. Alguns trabalham como eu, organizando os orientandos em grandes projetos de pesquisa. Então, no caso, né, eu tenho esses 2 projetos e os meus orientandos estão articulados em um desses 2 projetos que estão em andamento, cuidando de questões específicas do que eles vão tratar dentro desse projeto, né? Então, hoje eu queria mostrar um pouquinho para vocês o que a gente já sabe a partir daquele primeiro projeto de pesquisa, tá? Que aí é isso que eu falei, já foram defendidas várias dissertações, eu já escrevi artigos, já tem um monte de coisa publicada, a gente sabe mais coisas, né? Então, alguns apontamentos sobre esses saberes profissionais para ensinar geometria às crianças. Eu vou começar falando da geometria, mas vocês vão ver que logo vai aparecer o desenho, tá? Por quê? Porque lá no final do século XIX, na verdade, o desenho, e particularmente o desenho linear, que eu vou mencionar aqui o que era visto como uma geometria prática. E essa geometria prática era muito valorizada porque ela tinha um papel tanto de formação do espírito, quando a gente fala de formação do espírito, era o desenvolvimento da criança, do ser, né, para ser um cidadão. Eu vou usar essa linguagem, não era essa linguagem que se usava na época, mas o sentido era esse, para a formação geral. Formação do espírito é o que a gente poderia chamar hoje de formação geral, né? Mas também para um conhecimento mais profissional, tá? Bom, e aí, né, a geometria, ela vai estar lá numa primeira legislação importante, que vai criar a Escola de Primeiras Letras, que é, na verdade, o ensino primário, né, que vai oficializar no país o ensino primário.
E aí, nessa legislação, que é publicada no dia 15 de outubro de 1827, dia do professor, né, até em homenagem a essa lei, né, está descrito lá no artigo 6 o que os professores iriam ensinar para as crianças. Então, ler, escrever as 4 operações de aritmética, prática de quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de geometria prática. Então, aparece essas aulas de geometria prática. E aí a gente vai entender um pouquinho o que é esse negócio de geometria prática. A gramática da língua nacional e os princípios de moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, proporcionados à compreensão dos meninos, preferindo para as leituras a Constituição do Império e a História do Brasil. Então, isso 5 anos, né, praticamente, depois da independência, né, 1827, antes da República, período de Império, né? Bom, e aí, a partir de 1835 é que vão aparecer as primeiras escolas que preparam os professores para o primário. Veja que as coisas, historicamente, elas não são cronológicas, né? Então, a gente, claro, tinha professor? Claro que tinha professor. Tinha a escola criada, tinha professor. Mas não tinha escola que formava esse professor, né? Então, o professor era quem sabia. Sabia por quê? Sei lá. Sabia porque era privilegiado, teve um preceptor que ensinou a ler e escrever, tá certo? Quem eram essas pessoas que davam aula? Era quem? Alfabetizado. Naquele contexto. Brasil Império, tá? Minoria da minoria. Quer perguntar? Não? Bom, e a partir de 1835, então, e isso não é uma coisa só do Brasil, né? Tem todo um movimento, especialmente na Europa, né, nos Estados Unidos, dessa preocupação de formar os cidadãos, né? Os cidadãos dos seus países, a partir de pressões externas, Revolução Industrial, né, que vai ser uma coisa fortíssima no século anterior, né? E aí percebe-se, começa a se discutir a importância da escola na preparação desses trabalhadores mais qualificados, tá? Que vão ser os responsáveis pelo desenvolvimento do país. Bom, claro que a gente está numa situação desprivilegiada, porque nós somos um império, mas nós temos uma herança muito forte ainda nos tempos de colônia, né? Então, tudo muito complicado aqui no nosso contexto nacional, né? Mas a partir de 1835 vão começar a aparecer as primeiras escolas normais, então, que vão preparar as professoras, que em geral eram mulheres, né, para ensinar as crianças, né? E aí, no período do meu pós-doc, eu fiz uma pesquisa sobre os programas dessas escolas em diferentes estados. É um pouco complicado isso, porque nesse período o Brasil não tem o Ministério da Educação até 1931. Então, não existe ações organizadas que isso aqui, ó, vale para todo mundo. Então, todo mundo vai fazer desse jeito. Não é assim, né? Então, é tudo muito local, muito regional. Então, eu preciso reunir os documentos de diferentes estados e que tem, às vezes, muitas diferenças, às vezes nem tanto, mas assim, tem diferenças, né? Até porque não tem uma diretriz nacional, porque nem tem Ministério da Educação, né? E aí eu fiz esse trabalho inventariando desse período até a Primeira
República, 1930, né? E em termos da formação de professores primários, de um modo geral, a gente poderia dizer que o que está posto lá para a geometria era uma geometria plana e espacial. Tá? Vou detalhar mais um pouco isso para vocês entenderem. Uma dúvida. Qual seria a formação, nível de formação do professor desse período aí? Mais ou menos. Para o professor primário, você Professor fala? primário. Tá. Então, começam a aparecer as escolas normais, né? As escolas normais. Então, o professor tinha dois caminhos. Um caminho era ele fazer o primário e depois ele fazer uma formação complementar. É o que já tem hoje, né? É o que já tem hoje. Mas o primário lembra, 4 anos só, né? Não, é porque tem escola que ainda é assim, ainda tem a formação. A escola normal? Ainda tem a formação para poder lecionar. Não, ela falou que ela baixava veterinário e fazia um outro Então. não fazia coisa. Agora tem que fazer o fundamental todo. A duração dessa formação, ela vai aumentando ao longo do tempo, né? Então, assim, no início você tinha o cara fazia o primário, fazia mais 2 anos complementares e ele estava formado professor, tá? Mas já no final do século XIX, início do século XX, aí você já tinha uma formação 7 anos de escolarização e mais 3 anos de formação desse curso normal, tá? Então isso vai mudando ao longo do tempo também, vai sofisticando, vai aprofundando. O fundamental completo, né? O 1 e o 2. E depois isso que a gente chama de ensino médio. É porque era assim, eram 5 anos e mais 2, isso era o ensino primário e o secundário, no início do século XX. Isso lá atrás, aí esses 2 anos era essa formação. Não, lá no comecinho era, esses Sim. 2 anos. Era a formação. Aí agora... Mas aí a partir do início do século XX, você tem 5 mais 2 e mais 3 para formar o professor primário. Ele faz 5 anos de primário, 2 anos do curso complementar, que é o equivalente ao ensino médio, só que eram 2 anos, e depois 3 anos no curso normal. Mas aí hoje em dia tem escolas que é no ensino médio mesmo, no caso dos 3 anos de ensino médio. É o magistério. Ainda existe o magistério. Isso, tem escola que ainda existe. E tem a lei para acabar com o magistério que já saiu há muito tempo, né? Não conseguiu ainda não, isso mesmo. Pode dar uma... Fala, Tamires, o que foi? Não, a minha dúvida, acho que você já esclareceu ela aí na explicação. Porque eu fiquei um pouco até surpresa quando você fala que são só 4 anos. É muito fora da nossa realidade. Eu imaginar estudar só 4 anos e aí seria só até a 4ª série? Então, mas aí tinha uma formação complementar. Agora, isso era o que era para ser. No comecinho, 4 do ensino primário mais 2 anos. Formou o professor. Só que isso já era um luxo. Porque muitos professores se formavam no primário e já ia dar aula, porque não tinha como frequentar esses 2 anos. Não tinha escola normal onde ele morava. Porque essa formação de professores, até para quem teve, só veio em 35, né? E a outra situação foi em 27. 1935. Então, esse período aí, era só quem tinha o primário mesmo. Quem tinha primário já entrava para dar aula. Mas antigamente, se a gente for ver o histórico dos nossos avós, o pessoal lá de trás era assim, era só até a 4ª série, acabou. Quem tinha mais que isso era luxo. Era ensino médio? Não era para todos. O primário supostamente sim, mas nem o primário, com um índice de analfabetismo de 70% na década de 30, nem o primário, tá certo? Era obrigatório também, né? Quantos anos? Não era obrigatório também, né? Era obrigatório, mas era obrigatório pela legislação, né? E daí? Como é que fiscaliza, como é que faz isso acontecer de fato? Não tinha nem escola para isso, né?
Então era obrigatório, as contradições do nosso país, né? Era obrigatório na escola para todo mundo. Então, bom, mas vamos debulhar um pouquinho esse negócio aí, né? Então, aí a pergunta, né? Mas como que ao longo do tempo esse saber se caracterizou em termos do ensino? Essa tal de geometria plana espacial, como é que isso aí se caracteriza, né? Ao longo do tempo? Será que é sempre do mesmo jeito? Claro que não, né? Então como é que é, né? Em alguns períodos e tal. Como saber profissional, que geometria há e para ensinar circulou em diferentes momentos, vagas pedagógicas. Vou explicar um pouco essa segunda questão, né? Aqui a gente faz uma distinção baseado em uma literatura suíça sobre ciências da educação, de saberes, em termos de saber profissional do professor, o saber a ensinar e o saber para ensinar. Acho que essa distinção ela ajuda a gente a pensar que, no nosso caso da matemática, né, tem um conteúdo a ser ensinado. Então, quando a gente fala de geometria a ensinar, a gente está falando disso. Que geometria é essa? Que conceitos que eu vou ensinar, né? E esse conhecimento para ensinar é como é que eu vou ensinar isso? Eu tenho alguma coisa que eu preciso ensinar. Agora, como é que eu vou ensinar o que eu tenho que ensinar? Então, esse a e esse para, eles dizem respeito a esses dois, essas duas dimensões da ação docente, né? Que é a dimensão específica, do conteúdo específico. O professor tem sempre alguma coisa para ensinar. Vai ensinar a ler, vai ensinar matemática, vai ensinar geografia, vai ensinar o quê? E como que ele vai fazer isso, né? De que forma? Então, isso está, vamos dizer assim, traduzido nessas duas preposições, o a e o para, nessa frase, tá? Claro que eu estou, né, Rosane? Estou simplificando. A Rosane sabe que já está fazendo as leituras, né? Eu estou simplificando, obviamente, né, para poder desenrolar. Bom, e as vagas pedagógicas são o quê? Obviamente que tem, né, a educação passa por muitas transformações ao longo do tempo. E o que a gente chama de vagas pedagógicas são essas referências, principalmente em termos de pedagogia, né, que a construção vem muitas vezes também com contribuições de outros campos, como a psicologia, como a biologia. Então, por exemplo, no início do século XX, a gente vai ter a predominância do método intuitivo, por exemplo, que é o que a gente chama de uma vaga pedagógica, né, que é uma orientação para a educação que leva em conta desenvolvimento da psicologia do final do século XIX e início do século XX. Mas leva também em conta conhecimentos da biologia, que mostram como é que a criança se desenvolve. Então, a questão da educação física, por exemplo. Por que tem que fazer exercício? Fazer exercício porque isso ajuda a crescer, ajuda a inteligência. Por que vai cantar? Porque o canto também desperta. Então, todas essas coisas começam a ser estudadas, né? E começa a se ver qual é a importância para o desenvolvimento da criança de outras coisas diferentes, que é aquela coisa de sentar e memorizar um texto, né? E reproduzir alguma coisa de memória. A memória é colocada um pouco em questão. A memória vai ser fundamental, claro, sempre, até hoje, né? Mas assim, sobretudo no século XIX, é muito a memória que a referência maior é a memorização. É preciso memorizar para aprender. Com o desenvolvimento de outros campos, como a psicologia, a pedagogia, e mesmo a biologia, né, sociologia, e aí a gente pode enumerar vários outros campos, começa a tomar ciência, né, os educadores começam a tomar ciência e produzir trabalhos, estudos sobre isso, que é muito mais que memória, é preciso muito mais para aprender.
né? Então, por exemplo, o método intuitivo, ele vai ter um grande mote para o aprendizado no método intuitivo é a observação. Tem que observar, mas tem que experimentar também. Então, a gente vai ver um pouquinho alguns exemplos aí, como é que isso se dá. Bom, daí alguns aspectos que eu elenquei aí, para tentar criar categorias de análise, né? Porque quando a gente fala de geometria e pega um período tão longo de tempo, eu tenho que ter algumas referências que eu vou procurar ver como é que isso anda, como é que isso se transforma ao longo do tempo. Então tem elencado aí algumas categorias para fazer isso, né? Por exemplo, a relação com o desenho. Isso surgiu da pesquisa. Ao longo da pesquisa, eu fui vendo, né, não só eu, mas como a gente trabalha muito em grupo também, né, outros colegas do grupo, a gente foi percebendo a forte relação da geometria com o desenho. Então, essa é uma coisa para se olhar, para se debruçar e para discutir, né, a relação da geometria com o desenho. O uso da régua e do compasso. Como é que isso está presente nessas aulas de geometria? O percurso do plano para o espaço. Como é que é? Vai do plano para o espaço, do espaço para o plano? O que é melhor? Alterna? Em cada tempo isso muda, né? A utilização de objetos do cotidiano. Traz objeto para a sala de aula? Que objeto que traz? O que faz sentido para ensinar geometria? Isso aparecia lá no século XIX, no início do século XX? Ou é só uma coisa de agora, que a gente pede para os alunos trazerem caixa, né, bola, sei lá, objetos para a sala de aula para discutir? Lembra que eu estou falando de ensino primário, né, gente? Tá? Não esquecem disso, né? Falando de ensino primário, estou falando de formação de professores para o ensino primário. A observação dos sólidos geométricos. Como é que se dá isso? A exploração da planificação das figuras espaciais. Tem? Não tem? Planificação aparece quando? Como é que entra a planificação? Ou não entra? Usar perguntas e respostas. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de já consultar livros antigos, livros do século XIX, até do início do século XX, de matemática. Já. E é muito interessante como que essa expediente da pergunta e resposta, né, e a gente vai ter a oportunidade de ver aqui, né, alguns exemplos, é um expediente. Então o professor pergunta, o aluno responde, e no livro e na aula modelo aparece tipo um roteiro para o professor saber o que ele pode esperar em termos de resposta dos alunos e tal. Muitas vezes é o que ele desejaria ouvir, né? Mas, Justina, essa categorização que você fala, ela acontece à medida que você vai analisando. Exatamente. E ela pode ser rica, né? Ela pode ser... Ela é rica, né? Ela é rica. E ela aparece da pesquisa, né? Eu não tinha isso na cabeça a priori. Isso né? eu queria pensar assim. Esse que é o lance, né, da pesquisa. Quando a gente fala de pesquisa qualitativa, claro que o fazer histórico, ele tem uma metodologia própria, né, um quadro teórico próprio e tudo mais. Mas, de um modo geral, tem uma semelhança com essa coisa da pesquisa qualitativa. Eu não tenho a categoria pronta. Elas vão emergir à medida em que eu vou lidando com o meu objeto de investigação, né? No meu caso, a geometria proposta para os professores que iriam ensinar as crianças, né? Então, essas categorias elas vão emergindo desse trabalho com as fontes. Isso mesmo. Não tem nada pronto a priori. Né? A comparação entre as figuras, isso aparece como uma coisa muito importante para criar a ideia e distinguir coisas. A ideia de comparação, que na verdade, se a gente for olhar, né, já desde o século XVII,
a comparação, a medida, né, poder medir, poder comparar, torna-se um procedimento científico. Então isso é visto como ciência. Fazer ciência é medir, é comparar, é poder, né? Mas isso passa para o ensino, né? Essa coisa da comparação, ela passa para o ensino como forma de conhecer, né? Comparando, eu conheço. Os trabalhos manuais, não sei quantos já ouviram falar que trabalhos manuais foi uma disciplina no início do século XX, né? Perdurou ali algumas décadas, né? Hoje em dia a gente fala de trabalhos manuais, geralmente assim, é coisa mais de lazer, né? Fazer trabalho manual, vou fazer tricô, crochê, sei lá, né? Mas os trabalhos manuais, eles fizeram parte ali a partir da década de 20 no Brasil, até mais ou menos a década de 50, eles se constituíram como uma disciplina ou então como uma coisa que perpassaria todas as disciplinas, né? Porque fazer é muito importante para aprender. Então, os trabalhos manuais entravam nessa perspectiva, né? A exploração dos conteúdos a partir de situações do dia a dia, uma coisa super atual, né? Que a gente vai ver como é que isso vai no tempo. E esses, tá? Alguns eu vou... Não deu para falar de todos, porque, né? Até pode ser que eu tenha que cortar mais coisas, mas enfim, vou falar de alguns, tá? Bom, e aí, como eu disse, né, o desenho foi aparecendo e ele tem, na formação das professoras, ele tem uma prevalência se eu comparo com a geometria. Significa que tem mais aulas, tem mais tempo na formação dedicado ao desenho do que a geometria, né? Mas que desenho era esse? Bom, aparece vários tipos de desenho. Eu vou destacar esses 4 que são os mais frequentes nos documentos, lembrando, né, que a documentação é muito dispersa, então eu elenquei esses 4, mas aparecem até outros, mas eu não trouxe porque esses são os mais frequentes, né? O desenho geométrico, o desenho de paisagem, o desenho linear, que está destacado porque ele vai ser aquele que vai ser eleito como capaz de traduzir a geometria prática, lá da legislação de 1827, né? E o desenho natural. Bom, o que é o desenho linear? Então eu vou falar do desenho linear, tá? Eu não vou entrar nos outros tipos, né? Eu escolhi o desenho linear porque ele tem uma importância destacada na formação e nesse período, final do século XIX, início do século XX, tá? E aí eu trouxe um autor de livro didático de 1880 que ele vai explicar o que é o desenho linear. Então ele falou assim: o desenho linear é a arte de representar os objetos indicando os seus contornos por meio de linhas, sendo seu fim principal representar os produtos das indústrias e artes. Baseia-se o desenho linear sobre princípios geométricos, pelo que deve ser considerado como aplicação da geometria. Então, o desenho linear, muitas vezes ele era feito à mão livre, sem o uso da régua e do compasso, mas ele deveria ser o mais próximo possível de uma representação que utilizasse esses instrumentos. Então, os alunos faziam os desenhos à mão livre e tinha uma conferência desses desenhos com os instrumentos, para perceber o quanto que eles se aproximavam ou se distanciavam do que deveria ser um desenho feito com régua e compasso. Tá? Bom, esse desenho, ele era visto, né, acho que eu falei isso no comecinho, né, com uma dupla finalidade. A questão profissional, porque ele abria, né, ele trazia conhecimentos que poderiam ser usados para a indústria, para a produção de objetos, de móveis, né,
de fachadas, de coisas, né, de trabalho, de profissão, mas também como a questão da formação do espírito, como uma cultura geral. Ele era visto como criando essa possibilidade também. E aí eu trouxe a capa do livro para vocês. Não é bem a capa, é a contracapa, né? Mas só para vocês verem, do livro do Gama, desenho linear, elementos de desenho linear. Aires de Albuquerque Gama, 1880, Rio de Janeiro. Esse foi um livro que teve uma circulação no Brasil, né? Lembrando que a capital do Brasil era o Rio de Janeiro, então muitas coisas, né, no Rio de Janeiro vão ser exportadas, né, para o resto do Brasil. Inclusive, na falta do Ministério da Educação, o Colégio Pedro II do Rio de Janeiro servia como uma referência para as outras instituições educacionais do país, né? Modelo. Inclusive mandando bancas examinadoras para as provas e tudo mais. Bom, eu fiz um pouco uma comparação entre 4 livros mais ou menos da mesma época, que circularam no final do século XIX, início do século XX, todos sobre desenho linear, né? Os títulos variam um pouco. Por exemplo, nesse do Albuquerque, ele fala já no título, né, Princípios do Desenho Linear, compreendendo os de geometria prática pelo método do ensino mútuo. Esse é um livro bem importante. Na verdade, ele vai fazer uma adaptação de uma obra francesa, do Franqueur, que é um livro famosésimo na França, de desenho linear. Ele vai fazer uma adaptação para o Brasil e vai circular muito em diferentes estados brasileiros. Esse livro vai ser usado como referência. O livro do Abílio César Borges, olha o título do livro, que ele quer falar que o livro serve para um monte de gente. Desenho linear ou elementos de geometria prática popular, seguidos de algumas noções de agrimensura, estereometria, arquitetura para uso das escolas primárias e normais, liceus e colégios, dos cursos de adultos e, em geral, dos artistas e operários em qualquer ramo de indústria. Esse é o título desta obra, tá certo? Ele é o melhor. Ou seja, é tudo e mais um pouco, né? Ou não. Em geral é um não, né? Só que não. Só que não. O Gama, que é o livro que eu trouxe, a forma como o Gama define, né, o desenho linear para vocês, na transparência interior, elementos de desenho linear, e o Pacheco, curso elementar de desenho linear. Então, assim, dos textos que eu publiquei, eu olhei um pouco esses livros e eu vi como eles tratavam a questão do desenho linear e na perspectiva do o que e como ensinar, tá? E aí... Bom, aqui eu trouxe um trechinho do livro do Albuquerque, aquele Tudo e Mais um Pouco, né? Onde ele está ensinando como é que a gente acha a reta tangente a 2 círculos, tá? Então ele vai descrever ali o procedimento. Ao mesmo tempo que ele descreve o procedimento para achar a tangente, ele também ele justifica a construção, tá? Tá ali, tá misturado, né? Vamos dizer assim, o roteiro da construção e a justificativa desse roteiro, tá? E aí, esse livro do Albuquerque, né, ele vai... eu olhei para a perspectiva dele das escolas normais, tá certo? Embora ele sirva para um monte de coisa, né? O meu olhar foi pensando no que ele trazia para os professores, né? Então,
Ele indica os métodos, os passos para o ensino, as possibilidades de diferentes abordagens, os modos de verificação da aprendizagem, os materiais necessários e como usá-los, entre outros. Então, ele tem uma preocupação com aquela categoria da geometria para ensinar. Tá? Ele tem um olhar mais atento para isso. Né? O Gama, nem tanto. O livro do Gama. Aquele, né? Na obra de Gama, as profissionalidades, esse é um termo que eu tenho trabalhado com ele para falar dos saberes profissionais que a gente pode identificar em livros, em artigos, né, em materiais que digam respeito, né, ao ensino e tudo mais. E aí essas profissionalidades referem-se aos conceitos de geometria articulados com as suas construções com os instrumentos de desenho. Não há orientações mais detalhadas sobre o método de ensino. O detalhamento diz respeito ao conteúdo, à geometria ou ao desenho a ensinar. Tá? Então tem uma diferença entre essas duas obras, em termos de o que se valoriza mais numa e na outra. Tá certo? Ficou claro isso para vocês? Então, a obra do Gama, que poderia dizer que a ênfase é no conteúdo a ensinar. E a obra do Albuquerque é nessa forma para ensinar, né? Tá? Falou tudo, né? Ensinava tudo. Oi? Não, tô falando do outro, é aquele que falou tudo da geometria, até. Né? Não, que o texto dele falava sim, tudo. Né? ele inclui tudo, mas na verdade ele tem uma boa perspectiva para os professores, né? O livro do Bosch, e aí a gente vai olhando, né, tem coisas que vão aparecendo que são, para quem, quando a gente fala do desnaturalizar, né, é desnaturalizar esse processo também. Então, não sei se vocês, né, se dão conta, por exemplo, os livros de texto, o que vai acontecendo em termos da matemática? Primeiro que, antigamente, no século XIX, os livros nem tinham exercícios. Só tinha teoria. Exercício é uma inovação didática que ocorre a partir do final do século XIX. Resposta aos exercícios é uma outra inovação didática, né? Livros separados para tempos diferentes da aprendizagem, isso é coisa do século XX. Pós década de 30. Até então, os livros eram assim: álgebra, tinha tudo, de A a Z, das coisas mais simples às mais complexas. Geometria, idem. Aritmética, idem. Tá certo? Então, você tinha o compêndio de álgebra, o compêndio de geometria. Naquele compêndio, tinha tudo, para todos os momentos da escolarização. Tanto que o livro não era nem para os alunos muito. Era mais para... De matemática. Matemática, século XX, né? Matemática, século XX. Naquele movimento inicial, naquele movimento internacional de reforma, a coisa da unificação é que vai juntar aritmética, álgebra, geometria, trigonometria, que era tudo separadinho, em uma disciplina chamada matemática. Né? Então, nesse início do século XX, na escola tinha um professor de aritmética, um professor de geometria, um professor de álgebra, tudo separado. A partir da década de 30 é que vai juntar. Tem escolas que tem essa divisão. Como? Tem escolas que tem essa divisão. É. E a divisão não é matemática e geometria só não. Dentro de matemática eles dividem matemática 1, 2 e 3 ou utilizam mesmo a nomenclatura de álgebra, aritmética, assim. Mas isso não é a regra geral, né? Não. Porque foi uma luta enorme. Olha quando a gente não conhece história, como é que às vezes a gente, né, faz umas coisas assim. Foi uma luta conseguir unificar sob uma mesma. Não foi fácil, teve muita resistência, né?
resistência até dos próprios professores, porque diziam, isso tem registro em jornais da época. O professor falava assim: eu prestei concurso para a cátedra de geometria, não vou dar aula de álgebra. Publicava no jornal. Olha o imbróglio, né? Então, assim, conseguir. E aí tinha uma perspectiva do ponto de vista educacional que falava: não, é bom misturar tudo, porque a matemática, principalmente na escola, óbvio, você não está falando de matemática avançada, você está falando da matemática que vai ser referência para a formação do cidadão, né? Das crianças, depois do... Então, assim, tem que ter articulação entre essas coisas, né? Não adianta compartimentalizar. Então foi uma luta. E aí, né, a gente volta um pouco nessa perspectiva de dividir tudo. É um pouco complicado, né? A gente tem que entender um pouco as coisas, né? Por que leva a essa divisão, né? De novo, nos tempos atuais, né? Sendo que a gente lutou tanto para juntar, né? Bom, enfim, então, a obra do Borges tem duas inovações, que é o questionário, que ajuda... Você quer perguntar? Não, ela estava perguntando. Aí eu falei que eu dava aula particular para o menino que ele perguntava: qual matemática a gente vai estudar hoje? Que é o questionário e o quadro sinótico no final de cada capítulo. E aí eu trouxe um exemplinho para vocês. Está um pouco pequeno, né? Vocês não vão conseguir. Eu vou por aqui, senão eu vou acabar caindo. Não vai ser legal, né? Não. Esse é o capítulo do ponto das linhas em geral. Então tem lá uma explicação. A linha é uma reunião de pontos em qualquer direção. Professora, a gente vai pagar a luz só para ver se melhora para mim. Ah, legal. A luz. Eu acho que está um pouco... Não, aí já melhorou um pouco. Melhorou um pouco? Tá. Então, ele vai falar, né? Os elementos das figuras planas são o ponto e as linhas. E aí ele vai explicar o que é o ponto. Olha, ponto geométrico não tem dimensão alguma. Nem eu estou conseguindo ler. Pequeno vestígio feito com a ponta de um instrumento sobre qualquer superfície. O ponto é o elemento da linha. Linha é uma... Eu não sei, essa palavra eu não sei, mas é tipo reunião de pontos em qualquer direção. Então ele está explicando, né, a lição. E aí no final do capítulo 1, tem lá o questionário. Quais são os elementos das figuras? Aí o aluno volta lá, né, e fala: os elementos são o ponto e a linha. Quais são os elementos das linhas? O que é ponto geométrico? Então veja que o questionário tem o papel do exercício aqui, tá certo? É uma fixação, né, a revisão do conteúdo, né? E o quadro sinótico está aqui. O quadro sinótico do capítulo 1 está aqui. Quadro sinótico das linhas. As linhas podem ser, aí tem lá. Não consigo ler os primeiros, nada. Reta, curva, quebrada. Às vezes o computador tá O computador vai estar muito melhor, com certeza. Nossa, mãe. Não, o problema está até bem mais nítido. O problema é esse cara aqui que está falando. Cheias, pontuadas, interrompidas, retas, curvas, quebradas, mistas, sinuosas, reversas, limitadas, ilimitadas, determinadas, indeterminadas. Tá? A categorização das linhas, resumo do capítulo 1.
as marcas específicas de cada uma das obras analisadas ficam mais evidentes no que diz respeito às questões metodológicas. Quer dizer, esses autores se diferenciam muito na questão do método, né? Do desenho linear para ensinar, pensando nessa questão de como é que eu ensino, né? O uso ou não dos instrumentos de desenho estabelece uma diferenciação metodológica que implica em diferentes saberes para ensinar desenho linear. Em cada uma das obras, o uso dos instrumentos pressupõe concepções sobre o saber a ensinar, as formas geométricas, que diferem pela forma como os instrumentos são utilizados para o ensino. Então, o próprio uso e como o uso se dá, como que é a articulação, por exemplo, na obra do Gama, ele separa, primeiro ele faz tudo sem a régua e compasso, e depois ele retoma e faz só a construção, sem conectar. Na obra do Albuquerque, ele conecta o conceito com a própria construção, já fazendo a justificativa, como aquele exemplo que eu mostrei aqui para vocês, né? Então, isso é uma perspectiva, na verdade, tem a ver com os saberes desses autores na perspectiva do ensino, né? Como eles entendem, né, que o ensino deve se dar. Bom, aí vou andar um pouquinho no tempo. Eu vou andar mais um pouco no tempo, vocês verem em outro momento, tá? Provavelmente eu não vou conseguir terminar, porque eu não sei quantos caminhos ainda tinha, mas acho que tem bastante mais. Bom, eu falei do método intuitivo, então, claramente, aqueles livros não têm a ver com o método intuitivo, né? Embora eles sejam destinados aos professores primários, mas eles não têm a ver. E aí começa, então, no final do século XIX, a questão do método intuitivo ser vista como muito importante a introdução desse método, sobretudo para ensinar as crianças, né? E um autor americano, o Calkins, vai escrever uma obra baseada no método intuitivo e nessa ideia de que aprender é preciso observar, é preciso aprender pelas coisas, essas coisas que são tocadas, né? E o Rui Barbosa, o nosso Rui Barbosa, né, jurista, inúmeras coisas, inclusive uma referência para a educação, porque ele fez a tradução desse livro e fez um parecer sobre a educação brasileira, que é uma referência aí, né, para esse momento de república, que aqui a gente já está na república, né? O Calkins, aqui acho que em 1892, é pós-república, o lançamento do livro no Brasil. Não, 3 anos antes. Bom, enfim. E aí, esse livro já vai trazer o ensino de geometria aqui sob uma outra perspectiva, né? Onde a influência do método intuitivo vai colocar em evidência a necessidade da observação, da manipulação, de uma ação, de uma certa ação dos alunos, né? Aí um trechinho de como que é vista, né, a importância das formas, porque, em particular, a geometria vai ser o estudo das formas nesse período. Então, são as formas, não é mais a linha, a construção, são as formas, né? É principalmente pelas formas que a criancinha começa a distinguir os objetos, por meio da paridade e disparidade entre a conformação desses objetos que reiteradamente lhe impressionam a vista, habita-se a criancinha a discernir a colher da xícara, o prato da taça,
a cadeira da mesa, o boné do chapéu, muito antes de haver colhido noção alguma das outras propriedades que os caracterizam. Assim que a forma é a qualidade mais adequada às primeiras lições, mediante as quais se há de aperfeiçoar o menino a observar com escrupulosa atenção e justeza as propriedades distintivas das coisas. Então, é pelas coisas, e aí coisas são objetos, né? São, tem essa coisa material, né? E pela observação que o aprendizado deve se dar, e é por aí que deve começar. Inclusive, as formas tem um tripé. Uma referência do método intuitivo é o Pestalozzi, e ele vai falar das coisas que são importantes para o desenvolvimento infantil. E é o número, as formas e a palavra. Palavra, número e forma. Então veja que das 3 coisas que ele elenca, 2 têm a ver com a matemática, né? Os números e as formas. Bom, e aqui, olha o Tangram aí. Né? O Tangram, e aí ele fala, ele vai falar do que é o Tangram e como que ele pode ser usado. Né? Então ele vai falar, ele vai descrever aí como é que o Tangram é um quadrado que é formado por outras figuras, blá, 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 blá. E aí ele vai dizer que as crianças podem reproduzir desenhos a partir das figuras do Tangram. Então, o professor apresenta um desenho desse, uma figura dessa, por exemplo, a galinha. E aí, com um joguinho de Tangram, a criança vai reproduzir aquela figura, olhando, né? Então, ela está estudando as formas, ainda de uma forma mais lúdica, né? Ela está observando e ela está usando as mãos, porque usar as mãos é muito importante também. Né? O tato, a observação, o mobilizar os órgãos dos sentidos, a visão, o tato, a audição. Aí é um outro, esse é um artigo publicado na revista Escola Pública pelo professor Oscar Thompson, um educador importante do final do século XIX, início do século XX, e ele vai traduzir um texto, acho que não é americano, não me lembro mais de onde que é o texto exatamente, mas ele vai traduzir esse artigo para também ressaltar a importância das formas. E aqui ele vai colocar em questão distinguir as formas redondas das formas não redondas. Então entra aquela história, aquela categoria que eu mencionei da comparação, tá certo? A comparação com a base para a aprendizagem, né? Então, ele fala lá, formas redondas e faces curvas. Pergunta-se aos alunos que sólidos estão sobre a mesa. Interrogue-se se... Dá licença. Interrogue-se-os acerca da face da esfera, que parte da face eles podem ver, e que mostrem como de longe eles veem pelo movimento seus dedos em torno da mesma. Então, assim, os alunos devem falar e fazer assim, com as mãozinhas, para descrever a forma da esfera, que está lá em cima da mesa do professor. Né? Mande-se os meninos moverem os dedos no ar como se estivessem movendo sobre a esfera, procurando por esse meio imitar a sua forma. Né? Então, fazer isso aqui para perceber que é arredondada. Aí eu transcrevi, né, o texto
Os modelos devem ser apresentados simultaneamente, pois a forma é melhor concebida se houver contraste na comparação. Então, nós vamos perceber claramente a diferença entre o cubo e a esfera, né? A esfera redonda que rola, o cubo que assenta na mesa, né? O aluno deve ter uma sensação agradável ao envolver a bola em suas mãos, enquanto que o mesmo não acontecerá com o cubo. Então, a coisa do tocar, né, do sentir, dos sentidos, não só olhar, mas também tocar. Só então, a partir dessa sensação e da observação de que a bola rola e o cubo não, é que o sólido seria nomeado por esfera. Então, a palavra vem depois da sensação. A forma, né, sentir essa forma, perceber essa forma, e depois nomear essa forma. Bom, esse é um outro artigo, eu vou pular só para... Ele tem um detalhamento, é um plano de aula, na verdade, a descrição de um plano de aula. Vou dar uma pulada aqui. Tá. E aí, a gente está num período onde o método intuitivo está presente, não está descartado, mas tem outros elementos aí que entram, que é um período que ficou caracterizado pela escola nova. Nesse período vai ser muito importante que os alunos vivenciem na escola experiências próximas das que eles têm em casa ou na sociedade. Tá? Essa é uma referência para esse período. Então, assim, o método intuitivo não sai de cena, mas ele é transformado ali com outros elementos, com novos elementos, que traz essa questão do saber fazer. Então, o fazer é uma coisa muito importante, né? Os alunos são chamados mais a fazer. O professor não é mais o centro, o aluno deve ser o centro, e essa proximidade com a vida real, com a sociedade, né? Com a vida em sociedade. Aí o Lourenço Filho, que é um educador também importante, né, vai ser um dos que vai assinar o Manifesto dos Pioneiros em 1922, exatamente. E vai ser uma referência da Escola Nova no Brasil. Ele vai falar sobre a geometria. Qual que é a visão que ele tem da geometria participando da formação dos alunos, né? Então ele fala que a geometria é a parte experimental da matemática. Então ela é uma ciência de observação e de experiência. Então é assim que ela deve ser ensinada: observação e experiência. E aí ele vai falar, ele vai retomar de certa forma, né, e aprofundar essa questão dos sentidos. A educação dos sentidos, isso na verdade, ele deu um curso no Ceará, na Escola Normal de Fortaleza, e esse texto, ele está no caderno de uma das alunas dele, que uma pesquisadora da história da educação teve acesso a esses cadernos, e ela publicou depois um livro onde ela traz esses originais dos cadernos, enfim, é um texto, né, histórico, e ela discute essa questão da atuação do Lourenço Filho nesse curso, né, onde ele coloca ali as suas ideias, as suas propostas para o ensino, e particularmente nos interessa o que ele falou em relação à geometria, em relação à matemática. Então, a educação dos sentidos, como sabemos, é feita por meio de exercícios. E a geometria, sendo uma ciência de observação, é claro que desempenhará perfeitamente o papel da educação sensorial. À proporção que uma criança observa um sólido geométrico, vai tendo grande número de sensações visuais, de forma, de relevo, pondo, portanto, os sentidos em exercício.
Então veja a questão, né, a ênfase dos sentidos e dos exercícios no sentido da criança estar em atividade, dela fazer coisas. Né? Então ele vai falar sobre essa aula do cubo e da esfera. E aí ele vai dar o roteiro, né? Entrega-se a esfera à criança para que ela observe. E somando então todas as sensações, terá a imagem da esfera. Feito isso, apresenta-se o cubo e manda-se compará-lo com a esfera. Isto é, notar as diferenças e semelhanças que há entre os dois corpos. Assim a criança notará que o cubo tem 6 lados ou faces iguais e a esfera é completamente lisa e redonda. Que a esfera rola e o cubo não rola. E saberá por quê. Então, a questão das formas geométricas, né, da comparação, que é um caminho um pouco diferente daquele caminho do final do século XIX, lá do desenho linear, né, tá certo? De fazer as construções à mão livre, mas desenhos, na verdade, né, de representações de coisas que eles estavam vendo, mas usando o desenho, né? Bom, ainda na década de 20, aparecem outras visões sobre a participação da geometria na escola primária. Por exemplo, essa é uma educadora mineira, a professora Alda Lodge, que foi uma referência muito importante para a educação mineira. Ela vai, em 1926, mais ou menos, ela vai numa ação do governo de Minas, do Francisco Campos, na época, que era o secretário, era uma secretaria que era outra coisa, não era educação, mas cuidava da educação. Ele vai enviar para os Estados Unidos alguns professores mineiros para estudar lá, e a Alda Lodge vai se especializar em ensino de aritmética. E ela vai voltar e ela vai participar da criação de uma escola de aperfeiçoamento. Momento de transformação, momento de reforma, escola nova. Vai se criar em Belo Horizonte uma escola de aperfeiçoamento para capacitar os professores primários numa outra metodologia, baseada na escola nova. E a Alda Lodge vai ser responsável pelo curso de aritmética. E aí, ela vai falar um pouco da visão dela, e na perspectiva da Alda Lodge, a geometria deveria ser uma aplicação da aritmética, que é uma perspectiva diferente, contemporânea ali, mas diferente disso que a gente estava fazendo aqui, né? E aí ela vai falar mais sobre isso nos cadernos que a gente teve acesso, né? Então ela fala assim: o ensino da geometria, como o da aritmética, deve ser vivo, prender-se às formas que se encontram no ambiente, partir, pois, dos objetos que cercam os alunos, compará-los, chegar pela observação ao conhecimento das diversas figuras, parece o processo mais aconselhável. O fundamento do ensino da geometria repousa em observações que permitem a aplicação segura dos conhecimentos sobre formas dos corpos e sobre outras verdades que a matéria encerra. Assim, iniciados, os alunos poderão compreender mais tarde as relações causais entre as coisas e suas formas, e compreender como as formas das coisas estão adaptadas a um fim. O estudo da geometria deve ser relacionado ao trabalho manual e ao trabalho agrícola, desenvolvendo sobre a forma de medida de terreno para o estudo das áreas. E aí ela dá uma ênfase grande a esse aspecto aqui, né? Então ela vai valorizar muito a geometria como aplicação da aritmética e essa coisa de calcular a área, né? Calcular a área de terreno, calcular coisas, né? Envolvendo a noção de área principalmente. Bom, esse é um caderno de notas da professora, tem um destaque ali que eu vou meio que pular. Deixa eu ver. Bom, eu ia falar um pouquinho da matemática moderna, eu vou
né, e mostrar mais um período de diferença em relação à geometria, a matemática moderna, né, aquele movimento que eu fiz menção no começo da fala, né, a partir da década de 60, na verdade, o auge, né, está entre as décadas de 60 e 70, embora depois ele permaneça um pouco, vai declinar. Mas nesse período vai se introduzir coisas que antes não estavam postas para ensinar para as crianças em termos de geometria. E as grandes diferenças dizem respeito a noções topológicas, né? E ligados à teoria dos conjuntos. Então, relação bionívoca, correspondência bionívoca, e vão estar presentes na geometria também. Então, aqui a gente tem, né, uma discussão sobre os caminhos, e esse é um livro que foi bastante usado na formação das professoras, é um livro voltado para a formação de professores de ensino primário. E aqui, né, um exemplinho para discutir o melhor caminho entre dois pontos, né, para ser uma reta. Aqui essa questão do tipo de linhas, né, então linhas convergentes, linhas divergentes. A correspondência bionívoca, então tem dois quadriláteros e vai fazer uma correspondência entre os vértices desse quadrilátero, né? E aí, na verdade, é para usar a geometria como, eu vou chamar de ilustração, né? Uma ilustração de uma possibilidade de correspondência bionívoca. E uma coisa interessante é que nesse período, de novo, no período anterior, ali onde a escola nova está em evidência, para as crianças a ideia é partir das figuras no espaço e depois olhar no plano, né? No período da matemática moderna parece ter uma inversão de novo. Então começa a estudar a geometria plana para depois ir para o espaço, né? E se vocês observarem hoje, a gente está nesse movimento de começar com as crianças, as meninas que trabalham com magistério, quem é? As duas, as três, né? É o contrário, né? Começar no espaço, passar para o plano, né? Então veja como isso é uma coisa que parece que, né? Volta, sai, volta e agora está na onda. Mas parece, né? Pelo menos os estudos mostram que que é o caminho, né, mais natural para o aprendizado das crianças, né? Bom, eu dei uma acelerada aqui para terminar. E acho que agora, se vocês quiserem perguntar alguma coisa, comentar. Eu queria só ter, assim, claro, sei lá, mas só para eu ter uma ideia do desenho natural. Então, o desenho ao natural era pegar paisagens, desenhar coisas da natureza. É porque tinha a parte, se não me engano, tinha desenho, aí tinha as opções, uma delas era paisagem. Aí eu fiquei assim, será que... mas o desenho natural é uma folha, pode ser uma maçã, entendeu? A paisagem pode estar aparecendo nesse desenho natural, mas ela também trabalha com coisas da natureza. Então, um animal, uma fruta, uma folha, uma flor. Entendi. Que não é a paisagem necessariamente, né? Mas é algo dela. E ao natural também significa não usar os instrumentos. Ah, sim. Assim como de paisagem. Entendi. O geométrico usa os instrumentos, né? O natural e de paisagem não usa os instrumentos. Entendi. E o desenho linear não usa os instrumentos, mas quer que o desenho seja tão próximo quanto possível com os instrumentos, exatamente. Né? Então é a firmeza do traço.
Isso, obrigada. Fiquei curiosa. Oi. Aqui na universidade a gente tem acesso a esses documentos e livros mais antigos? Então, a gente tem algumas coisas, né? Eu tenho no laboratório alguns livros, mas a gente também, como a gente trabalha com um grupo que é nacional, a gente tem no repositório, que na verdade foi um colega lá da Federal de Santa Catarina, o professor Davi Costa, que organizou, e o grupo Germati, a gente digitaliza e envia. Então tem muitos desses livros que estão disponíveis no repositório da Federal de Santa Catarina, História da Educação Matemática. É um diretório, né? Então, por exemplo, aqui mesmo no nosso núcleo, né, a gente teve acesso a documentos do Colégio Gramber, o colégio aqui, de Juiz de Fora, tal, né? E aí a gente digitalizou esses documentos, organizou uma descrição, né, uma ficha descritiva, porque quando você entra no repositório, você tem que saber, eu estou procurando um livro, tá, que livro é esse? Tem que ter dados, alguns dados, né? Então a gente prepara, em tendo acesso ao documento, a gente digitaliza e a gente prepara uma ficha descritiva sobre esse documento e aí está tudo lá no repositório, né? Então esses livros, alguns deles, eu não sei se todos, porque alguns eu usei do meu acervo pessoal, que não sei se eles estão lá necessariamente, mas tem muito material lá. Mas então a gente tem acesso a esse repositório? É aberto. É aberto. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Já aparece no canal. E aí, tem vários modos de você procurar documentos, né? Então, só para dar um exemplinho aqui do nosso acervo mineiro, que o nosso grupo teve bastante participação aí, né? Ó, prospectos do Instituto Gramber, 1955. Tudo que veio do Gramber foi produzido pelo nosso grupo aqui, né? Então a gente teve o acesso ao acervo do Colégio Gramber, eu conversei com o coordenador, ele permitiu, né? Eles permitiram que a gente trouxesse os documentos, digitalizasse os documentos, e aí a partir disso, aí a gente produz as fichas. Aqui é o documento em si. E isto aqui é o que a gente faz numa ficha descritiva. Então, o que tem nesse documento? Trata-se de um documento com assuntos administrativos, informes gerais e orientações sobre os cursos. Assim é possível encontrar o regulamento do internato, tarará. Você tem uma ideia se aquele documento serve ou não, né? Livros, mas tem como buscar os livros. Deixa eu voltar para a página inicial. Aqui, ó. Livros didáticos e manuais pedagógicos. 624. Então, olha o bizu aqui. Esse livro do bizu é o livro que o Vitor está trabalhando. Então, assim, você pode colocar o nome do livro aqui nessa coleção e pesquisar se ele está aqui, né? Aí tem de tudo, né? Tem livro mais novo, tem livro mais velho. Nossa, excelente. Você sabe. Coloca repositório, História da Educação Matemática, aí já vai aparecer o FSC. Tá?
Mais alguma questão, gente? Nossa, que silêncio. Vamos comer uma canjiquinha agora. Então a gente vai encerrar. Obrigado, professora, pela palestra e boa noite a todos. Boa noite.